acendeu o vermelho agora. Olá, companheiros. Muito boa noite, muita paz, muita harmonia. Começando hoje um novo dia de estudo. Na verdade, transferimos o de terça para hoje, às 8 horas. Então, esperamos contar com vocês nesse novo dia para continuarmos a refletir sobre o Evangelho de Jesus. Já reconhecemos a importância e a necessidade da palavra do Cristo em nossas vidas. Já entendemos que Evangelho não é para religiões. Como diz Emmanuel, é, na verdade, um curso avançado de auto-iluminação. E que faz muita falta para o entendimento, talvez, da coisa mais importante, que seja de nós mesmos. O Espiritismo trouxe uma chave de compreensão do Evangelho, nos traz informações a respeito da realidade do Espírito, espíritos eternos, a continuidade da vida, a manutenção de afetos e desafetos, do conhecimento que nunca se perde, a questão das ações e das reações, e tudo isso para nos esclarecer, nos dar condições de compreendermos melhor aquilo que é mais importante, que é o espírito, que é a alma, que é a nossa intimidade, a nossa espiritualidade. Então, o Espiritismo tão somente nos traz o conhecimento da realidade espiritual, mas não vai por si só transformar a vida de ninguém. E ele aponta o caminho de renovação, de crescimento, de melhoria, que é o Evangelho de Jesus. As suas passagens, as suas falas, os seus exemplos, as suas recomendações. Então, sempre pedimos ao alto que nos favoreça em nossos estudos, em nossas reflexões, a nossa compreensão, para melhor entendermos aquilo de que estamos falando, pensando, raciocinando, aprendendo, e especialmente que cada um de nós possa ter tocado dentro de si, na sua intuição, esse ou aquele ponto que mais precisa, que mais precisamos. Que Jesus nos abençoe, que possa nos sustentar em mais esse dia de estudo, que possa nos fazer compreender melhor a sua proposta, que possa nos envolver em vibrações harmoniosas, serenas, e que cada um de nós tenha a condição de descobrir novos caminhos, coisas que precisam ser mudadas na nossa intimidade, mas principalmente descobrirmos e acreditarmos nas nossas potencialidades, que são extraordinárias, as nossas capacidades, que podem e vão ser desenvolvidas conforme nós formos crescendo, evoluindo, progredindo. Então, Senhor, nos ensine a cada momento a movimentarmos os nossos recursos, ainda que pequenos, em favor de nós mesmos, em favor da nossa família, da sociedade e em favor do mundo. Que assim seja. O tema de hoje, do livro Pão da Alma, psicografia do Carlos Bacelli, Espírito Irmão José, como já é a sequência das nossas reuniões do Evangelho, ele vai falar a respeito de mudança. A Mara vai ler para nós. Oi para todos, vamos à leitura da noite. Mudança. Não queiras de ninguém mudança repentina. Toda renovação é serviço do tempo. O fruto nunca surge antes da flor na haste. Sem terreno adequado, a semente não vinga. Embora lentamente, tudo se aperfeiçoa. Quando chega o momento, mudar é consequência. Olha quantas coisas interessantes nós temos para refletir. Mudança. Por que é que nós precisamos mudar? Não porque sejamos ruins especificamente, não é? Porque a vida é mudança, mudança é movimento. E a vida nos convoca sempre
a nos movimentarmos no sentido do melhor que nós podemos ser, do melhor que nós podemos fazer. Então, eu sempre gosto de me lembrar que no nosso meio espírita é muito comum se falar nessa era de transição que estamos vivendo, né? Isso já é apregoado desde todos os tempos. Há povos indígenas que acreditam, além daquelas estações normais da primavera, verão, outono e inverno, que existe um tempo de uma estação diferente, onde tudo serão flores, a estação das flores, onde tudo será alegria, onde tudo será beleza, né? Há indígenas que têm essas tradições. Em todos os povos nós sempre ouvimos falar nisso. Jesus vai nos falar da separação do joio e do trigo, as ideias do Apocalipse, né? Mas isso sempre foi muito mal interpretado, acreditando-se que as mudanças seriam exteriores, que o mundo se renovaria de condição moral e aí as pessoas ficariam melhores. E nós já entendemos no Espiritismo que não é o mundo que precisa melhorar, somos nós. Não haverá esse famoso e perseguido mundo de regeneração se nós não melhorarmos, não alcançarmos um estágio um pouco melhor do que aquele que nós temos hoje. Então, muito se fala em época de transição, e nós sempre nos recordamos quando é que o ser humano não esteve em época de transição. A história da Terra, no seu testemunho geológico, paleontológico, né, arqueológico, já nos atesta isso, mudanças contínuas, transições. E esses dias falávamos ainda que, num certo sentido, o próprio homem, o próprio espírito, quando encarna, seu corpo físico, a sua parte biológica, passa por transformações. Né? Primeiro aquele óvulo que vai se transformando num embrião, num feto, que nasce para a vida corpórea. Depois a idade da meninice, a infância, a idade adulta, a idade madura. Então tudo isso é um período de transição, porque o ser está exposto a situações. Cada época da vida tem aquilo que nos oferece, as suas oportunidades próprias, a sua beleza, os seus desafios. Então, nós sempre vivemos nessa expectativa e na obrigação de realizarmos mudanças. Hoje já se tem, embora pasmem, né, a ciência não tem uma definição exata, coerente, que todos concordam, de um único ponto de vista sobre o que é vida. Há uma discussão enorme sobre isso. Mas o que nós já sabemos que qualquer situação, qualquer ser vivo é um ser em movimento. Né? Olha as realizações celulares da província orgânica, o corpo praticamente não para. Né? Tudo está funcionando de acordo com as leis da harmonia, com as leis divinas, as leis da natureza, as leis de Deus. Falamos isso para que não fique aquela ideia de que a mudança é uma ideia pessimista, de nós temos que mudar porque nós somos ruins. Nós não somos ruins, nós somos imperfeitos. E imperfeito, no seu sentido original, ele não significa algo que está com defeito. Ele quer dizer algo que ainda não está pronto para a finalidade que foi pensado, projetado, idealizado. Né? Então, é nesse sentido a imperfeição. Não é que sejamos poços de iniquidades, de maldades, de perversões. Não é nada disso. Nós precisamos superar essa fase. Não é? Agora, o que acontece, cada um de nós é um espírito milenar. Ninguém sabe quando foi criado. Nós não conseguimos dizer, pelo menos durante o período encarnatório, onde a nossa memória integral é obscurecida, é guardada, não temos acesso pleno, lúcido a essa memória, ninguém consegue dizer quantas encarnações já teve, quantas vezes já viveu, já morreu, o que fez, o que deixou de fazer. Isso fica registrado na memória integral, que alguns já chamam do inconsciente,
não é? E geralmente se manifestam na criatura durante a encarnação, mas não como uma coisa que possa ser compreendida pela razão, ou alguma coisa que seja lembrada, algo que esteja numa memória mais vívida, mais lúcida, mais atual, mas se manifesta na forma de impulsos, na forma de sentimentos, na forma de ideias que aparentemente surgem do nada. Tá? Às vezes essas ideias aparentes do nada são inspirações de espíritos, são captações mentais telepáticas nossas, que acontecem entre encarnados, entre desencarnados, mas muitas vezes são coisas que vêm do nosso íntimo, que eu acredito que seja um melhor sentido para a palavra intuição. Intuir é buscar de dentro, né? Tirar de dentro, não é? Então, em verdade, todos nós precisamos realizar esse processo de mudança, mas como não sabemos o que cada um traz de história, o que cada um traz de bagagem, tanto no sentido dos conhecimentos, quanto no sentido de erros, de equívocos que foram praticados, de coisas que foram mal feitas, das coisas que foram bem feitas. Então, nós, olhando para outra pessoa, não conseguimos identificar exatamente o momento de uma mudança mais drástica, não conseguimos saber o que aquela pessoa traz de amadurecimento espiritual, de conhecimento. Por isso é que se diz que se deve respeitar o tempo de cada um. Então, primeira coisa, entendermos que tudo muda, não é? As coisas materiais é mais facilmente percebido isso, né? Porque elas se deterioram, elas se acabam, elas se quebram, são consumidas pela ferrugem, pela poeira dos tempos, mas o espírito também promove mudanças. E essas mudanças vão surgindo naturalmente no tempo próprio de cada um, na medida em que o espírito vai avançando em experiências sensíveis, reais, que é o que a vida nos proporciona. É a melhor forma de ganharmos conhecimento, sabedoria, é vivendo as experiências da vida. Ideias religiosas do passado pregavam, diziam que o sujeito tinha que fugir do mundo, se isolar do mundo, não é? Agradar a Deus dando testemunhos de isolamento, de certas práticas exteriores, não é? E nós já sabemos que o maior ensinamento de todos, ele vem da experiência vivida. É evidente que não vamos negar a importância do conhecimento adquirido pelo estudo, pela racionalização, pela reflexão, né, pela convivência com as outras pessoas, por inúmeras fontes de informação que nós temos a respeito da vida. Isso é imprescindível no processo, é extraordinário, é importante, nos enriquece. Mas o maior ensinamento é aquele que está na experiência vivida. Talvez seja até um ditado um quanto redundante, mas é preciso sentir na carne as coisas. Por isso que a gente toma um corpo de carne. Muitas vezes, falar é muito fácil, mas viver determinadas experiências. Então, na nossa convivência, nós percebemos muito isso. Duas pessoas passam pela mesma experiência, por situações semelhantes, e cada uma reage de um jeito. Pela sua bagagem evolutiva, pelas suas experiências vividas, pelo seu amadurecimento. Por isso é que se fala tanto que há que se aguardar o tempo de mudança. E isso vale para as pessoas, vale para as coisas, para as situações. Muitas vezes enfrentamos dificuldades, vivemos num tempo agora de grandes dificuldades de saúde, de grandes problemas econômicos, de desemprego, e é evidente que ninguém pode gostar de uma situação assim, e queremos que isso mude. É muito justo isso, mas devemos saber que tudo tem um tempo, tudo tem uma razão de ser, mas principalmente um objetivo. Um objetivo. Quando um pai, isso é uma fala do Richard Simonetti, quando um pai leva um filho a um hospital para tomar uma injeção, o motivo que o leva lá é a doença. E o pai vai ficar constrangido, o hospital é ruim,
Injeção dói, as pessoas, muitas não gostam, eu pelo menos detesto injeção, não é? E o motivo é a doença, mas o objetivo é a cura. Então, todas as situações de vida, seja num grau menor, pessoal, seja num grau familiar ou num grau mundial, elas podem ter diversos motivos que não nos cabe aqui avaliar hoje, mas todas elas têm um objetivo maior, que é nos trazer ensinamento, nos ajudar a refletirmos. Quantas vezes, só na hora que nos falta a saúde, quando a doença chega, é que nós damos importância à saúde, ao bem-estar. E não precisa ser coisas dramáticas, não. Quantas vezes depois vai chegando a idade, começam a aparecer determinados problemas de saúde, não é? E aí a pessoa se arrepende pelo tipo de vida que teve. Eu deveria ter cuidado mais da minha saúde, não é? Por que eu fazia isso? Eu cometia muitos excessos. Mas aí a carne já foi judiada, não é? Então é preciso essa percepção e esse entendimento. A mudança é necessária porque é o crescimento, é a evolução, é o movimento, mas cada um tem um tipo de graduação evolutiva, de compreensão da vida, então tem um momento diferente. No estudo de hoje, irmão José vai nos dizer, antes de nascer o fruto, né, é preciso que tenha lá a sua ramificação, não vai nascer antes da hora, né? Vamos só dar uma consultada aqui. Não queiras de ninguém mudança repentina. Toda renovação é serviço do tempo. O fruto nunca surge antes da flor na haste, né? Ele falou mais bonito do que eu, né? Então, primeiro, a semente é plantada, ela precisa germinar, precisa crescer, se desenvolver, vai virar uma planta, uma árvore, seja lá o que for, vai florescer primeiro para frutificar depois. Vai nos dizer também que é preciso o terreno adequado, porque senão a semente não vinga. Nós não podemos deixar de lembrar da parábola do semeador, que o próprio Cristo conta, né? Que o semeador, que é ele mesmo, uma das poucas parábolas, talvez a única, que ele explicou o que era. Pelo menos no texto, se não foi Jesus, alguém explicou que o semeador era ele que saiu a semear. E conforme as sementes foram caindo, em cada tipo de terreno, aquilo acontecia algo diferente. Nas pedras, a semente não enraizou, não germinou, não vingou. Numa terra cheia de espinhos, a semente pegou, enraizou, começou a produzir, mas os espinhos sufocaram aquela planta nascente. E vão nos explicar os espíritos que os espinhos são os problemas íntimos que nós temos de vaidade, de orgulho, de arrogância, de imediatismo, de materialismo, que não deixam a semente do evangelho, que é luz, que é vida, que é convite ao bem, à nobreza de alma, à realização, ao altruísmo, ao crescimento espiritual. Não deixa o evangelho brotar. Evangelho não é um conjunto de enunciados, de conceitos, uma doutrina formulada. É algo que nos fala para a alma, para a nossa vivência. E a recomendação, qualquer pessoa que mexe com o jardim sabe disso, é lentamente que as plantas vão se desenvolvendo. E isso vale para nós também. É lentamente que nós vamos nos aperfeiçoando. É interessante pensarmos assim, porque nós exigimos muito dos outros, de comportamento, disso, daquilo, mas exigimos muito de nós mesmos. Tem pessoas que ficam doentes, quando se pegam errando em alguma coisa, dando uma mancada, quando fracassam em algum empreendimento, e isso é a coisa mais natural da vida. Essa semana vimos um menino na sua aula online, na sua prova, onde ele de repente termina a prova, sai o resultado, quase que instantâneo, e o menino dá um grito e sai chorando, né, correndo para olhar o que aconteceu com essa prova. Ele estava aborrecidíssimo, porque na prova que valia 10, ele tirou 9. Saiu chorando, resmungando, né? Olha que cobrança.
O menino tem 7 anos de idade. Olha que cobrança de si próprio, não é? Então nós devemos tomar cuidado para não cobrarmos muito dos outros, não esperarmos coisas extraordinárias dos outros e também não cobrarmos muito de nós mesmos. Isso não quer dizer que nós devemos deixar o Deus dará, né? Não, de jeito nenhum, devemos esforçar. Aquilo que se chamava antigamente de proatividade, né? Devemos trabalhar para melhorar, para esclarecer, para melhorar de vida material, de vida espiritual, de vida sanitária, que é um termo que está muito na moda hoje. Problemas de saúde, devemos cuidar mais da nossa saúde, porque a ciência hoje já nos informa que um corpo normal deveria viver muito mais de 100 anos. Aliás, hoje já estamos vendo isso, né? Quando eu era menino, se alguém dissesse que tinha uma pessoa com 100 anos, nós íamos pensar que o sujeito era louco ou mentiroso. Não é? O corpo tem condição de viver muito mais, mas muitas vezes nós encurtamos a duração do corpo, né? Durar menos na Terra, o significado principal é que nós perdemos a oportunidade. É como um aluno que sai precocemente da escola sem terminar o seu curso. Ele vai fazer o curso, mas vai perder aprendizado, oportunidade de um monte de coisa, né? Então, quando chega, diz irmão José, quando chega o momento da mudança, a mudança vai ser apenas uma consequência. Muitas vezes nós nos esforçamos por mudar, e é difícil mudar hábitos. Olha, nós temos hábitos que começamos a criá-los na infância. Hoje, alguns com 50, 60, 70 anos de uma certa prática, não vai mudar de uma hora para outra. É preciso paciência, é preciso deixar aquilo florescer. Não é? Não há época para isso, não há tempo para essa realização, não podemos deixar a coisa correr solta. Mas uma ideia que me ocorre aqui também, falando de plantio, não é? Porque é a história de um jardineiro que vai cultivando suas plantas, sempre com admiração. Quem gosta de planta, de jardim, sente uma alegria enorme ao plantar, ao preparar a terra, ao ver aquilo se desenvolver. E, aliás, é o que nós precisamos fazer com o Evangelho, porque eu me lembrei da semente. O Evangelho é uma semente para os nossos corações, que nós devemos também esperar que tenha um tempo certo para promover mudanças na nossa vida, né? Muitas vezes nós dizemos que uma pessoa centrada, que tem sua vida razoavelmente equilibrada, que conversa bem, que não se entrega a impulsos que aparecem do nada, de ódio, de revolta, que é tão comum, e nós dizemos assim, essa pessoa é madura, ela amadureceu, né? E eu me lembrava aqui, já que falamos de jardim, de planta, não é? Que qualquer processo, quem é que nunca provou uma fruta verde, que tem aquele gostinho que parece que pega na boca? Alguns dizem sica, se falava antigamente, né? Somente quando a fruta está madura é que ela é doce. Então alguém nos dizia isso, que amadurecer não é tão somente ser adulto, arcar com responsabilidades, se portar adequadamente na sociedade, que amadurecer, a origem da palavra, quer dizer aquilo que se torna doce. O fruto verde, nós somos todos verdes em muitos assuntos, não é? E conforme nós vamos amadurecendo ou madurando, nós devemos nos tornar doces. Doce, gentil, agradável, que faz bem, isso é uma definição melhor, mais espiritualizada para uma pessoa madura. Não é tão somente aquele que viveu muito, que aprendeu muito, que se comporta adequadamente da maneira que se é esperada para uma pessoa boa, correta, digna, mas é aquele também que é gentil para com a vida, para com as pessoas. É aquele que se faz doce, não é? É aquele que, eu me lembro aqui, é um livro daquele Khalil Gibran, o Profeta, um livrinho porque ele é pequeno, mas é um livrão de considerações, de reflexões, e ele vai nos falar a respeito da caridade, que vale também para a gentileza, para a bondade, para o procedimento da vida social, da vida profissional, da vida familiar.
ele vai nos comentar a respeito específico da caridade, ele vai dizer que há pessoas que fazem o bem, a caridade, esperando algo em troca. Essa aí não precisa nem comentar, né? Muitas vezes o sujeito faz querendo um reconhecimento por vaidade, às vezes ele quer o reino dos céus, às vezes ele tem algum interesse pessoal ali menos digno, e isso já não precisa explicar mais nada, né? Mas há aqueles que fazem o bem, que fazem a caridade, que são bondosos, porque reconhecem a necessidade do outro, porque entendem, porque se colocam no lugar do outro. Para usar uma palavra que não é nova, mas é muito usada, a gente vai mudando de palavra, né? A empatia para com o outro. Tem também a resiliência está perdendo para a empatia agora, né? E eu achava que essa era a melhor maneira de você ser bom, ser caridoso, ser cordato, você entender a necessidade do outro, respeitar o outro, mas ele vai dizer que tem uma melhor ainda, e ele vai dar o exemplo justamente da planta, da flor. Falar, a flor, quando dá o perfume, ela dá o perfume por si só. Não importa quem chega perto. Não importa se é o jardineiro que cuida da sua manutenção, se são pessoas que vêm admirá-la, ou quem sabe roubá-la, destruí-la, ela continua exalando o seu perfume. Então, meus companheiros, nós devemos buscar essa condição daquele que exala o perfume da gentileza, da cordialidade, da bondade, da tolerância. Está faltando tanta tolerância no tempo de hoje. Da paciência, da resignação resiliente. O sujeito sofre, mas ele não desanima, porque resignação ficou meio com aquela pecha de conformismo, né? Não, é porque Deus quer. Primeiro que ninguém sabe exatamente o que Deus quer, não é? Muitas vezes Jesus, quando perguntavam alguma coisa para ele, dizia assim, isso aí só Deus sabe. Só Deus sabe. Tem muitas passagens, não é? Vocês já pensaram, Jesus, que já era Jesus, vai dizer que ele não sabia, que lá era Deus que sabia? Então ninguém sabe, ninguém conhece, não é? Mas nós precisamos não nos conformarmos com a situação. A resignação que o Espiritismo prega é o chamado consentimento do coração. Não é o conformismo, não é a inatividade, não é dizer, é porque Deus quis assim. Não é? Como dizíamos, ninguém nem sabe a vontade de Deus, ao certo, em profundidade. Né? Diz que Deus tem razões que a própria razão desconhece, não é isso? Deus escreve certo por linhas tortas, está cheio de ditado. Né? O fato é que jamais a ideia conformista, né? Mas a ideia que entende, só aceita, só consente com o coração, aquele que compreendeu por que eu estou sofrendo, aquele que tem esperança, aquele que já sabe que sofrimento não é eterno. Nossa, o Espiritismo nos ensinou tanto isso. Não é? Uma das características no Livro dos Espíritos, Kardec traz uma tabela relativa dos graus de evolução moral dos espíritos, que é dividido basicamente em 3, né? Os espíritos da terceira ordem são os espíritos imperfeitos, naqueles onde o mal predomina, aquela história toda. Depois vem os bons espíritos e depois os espíritos puros. Nesses espíritos imperfeitos, uma das características deles é não ver fim do próprio sofrimento. Ele acredita que nasceu assim, vai morrer assim, pau que nasce torto, morre torto, que não vai mudar, que não vai melhorar e que não vai parar de sofrer. Então, muitos desses tipos de pessoas, porque espíritos são apenas pessoas sem corpo, eles, por inveja, por se sentirem incomodados daqueles que têm uma vida razoavelmente equilibrada, eles se tornam perturbadores ou pensam, têm a intenção de ser perturbadores dessas pessoas, por inveja, não é? Então é uma característica do espírito atrasado de pensar, acreditar que não vai melhorar. Então nós devemos tomar cuidado, porque o dia que eu li isso aí, tem alguns anos, talvez uns 50, eu fiquei muito triste, porque eu me identifiquei na hora com aquilo, não é? A vida não muda, não tem jeito, as coisas sempre se repetem. Sabe aquele tipo de pessoa que fica assim,
porque, Senhor, tudo só acontece comigo, né? Eu sabia, acontece uma coisa boa, se dura pouco, nós logo dizemos, eu já sabia, logo vi, né? Miséria pouco é bobagem, né? Coisa boa dura pouco, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, não é? Porque a vida, não devemos acreditar em conversa mole de destino. E não precisamos achar que tudo é karma. Karma é uma palavra importada das doutrinas orientalistas, das doutrinas do hinduísmo, que nós respeitamos, que tem um profundo senso de verdade, de percepção, mas nós importamos e desvirtuamos um pouco o sentido. Então, nós temos o hábito de achar que tudo que acontece é karma. A família é difícil, é meu karma. O emprego está ruim, é meu karma. Né? Estou carregando um peso enorme. Vamos parar com isso, porque isso é bobagem. A vida é um manancial infinito de possibilidades e de realizações. Essa conversa lá antigamente, lá dos anos 80, até por causa de uma novela, foi muito divulgada a expressão maktub. Maktub, estava escrito. Não está escrito coisa nenhuma. Pouquíssimas coisas são determinadas na nossa vida. Dizem os espíritos, só os grandes acontecimentos. Né? O resto, o miúdo, o comum da vida, é um destino que nós vamos escrevendo a cada dia. Espíritos falaram isso a Allan Kardec. Existe o determinismo? Existe aquele que você faz todo dia. Você vai agindo, você vai plantando, vai colhendo, você é a causa, colhe as consequências. Você planta, hoje estamos só na planta, na floresta, hein, gente? Você planta boas coisas, boas obras, você colhe bons frutos. Você planta a discórdia, você colhe a discórdia. O negócio é livre. Não há julgamento. Não há um livro do qual São Pedro tome conta e na hora que você for desencarnar vai avaliar se você foi bom ou mal para ir para o céu, para o inferno, para o purgatório, seja lá para onde for. Não é? Na verdade, esse livro ele existe simbolicamente dentro de nós, na nossa consciência. É o peso da consciência que determina especificamente para onde o espírito vai depois da morte. Inferno não existe, mas há situações que são infernais, né? Mas não são penas impostas pela eternidade, são coisas provocadas por nós mesmos, são desajustes de alma, problemas de consciência. Quando os espíritos falam a Kardec, deixa eu olhar meu tempo aqui, quando os espíritos falam a Kardec, está no Evangelho segundo o Espiritismo, das muitas moradas da casa do Pai, eles vão trazer 3 sentidos. É que a gente só presta atenção num, dos mundos habitados. Mas eles vão dizer que podem ser as regiões espirituais para onde os espíritos vão. Entre encarnações, nós ficamos em muitos lugares, até dentro da própria casa. Né? A turma pensa que morreu, vai para um tal de umbral aí, vai para muitos lugares, para outros orbes, volta para as casas, né? Depende da situação de cada um. Então ele vai dizer que são os mundos habitados, podem ser as regiões espirituais, mas também podem ser os estados de alma, os estados de consciência. Né? Porque quando nós erramos muito, a perturbação íntima é tão grande que nós podemos dizer que estamos vivendo num verdadeiro inferno. E quando nós acertamos, quando nós fazemos o bem, quando nós nos entregamos à vida, quando nós passamos a ter uma atitude mais contemplativa, não no sentido de ficar olhando o monte e rezando, mas de contemplar a vida, de entender a beleza, os mecanismos, o funcionamento, como é inteligente a vida, como a inteligência divina age em todas as circunstâncias, sempre nos chamando para o bem, para o perfeito, para o belo. Quando nós começamos a ser tomados por um sentido de gratidão, nós não podemos, talvez os espíritos falaram a Kardec, uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer é ser ingrata. E como às vezes nós somos ingratos? Somos ingratos, às vezes, com os nossos pais. Talvez poucas pessoas pensem quanto foi custoso para os pais criarem seus filhos em outros tempos, com dificuldades.
não é? Ingratidão para com a família que o acolheu. Quantas vezes o sujeito nasce num lugar que ninguém queria recebê-lo? Há um caso na literatura espírita, não sei mais se é André Luiz, se é Chico Xavier, não importa quem conta, é que um sujeito precisava reencarnar. As famílias geralmente se formam no mundo espiritual. Os espíritos se unem por afinidade e começam a reencarnar juntos. Então, grupamentos de espíritos formam grupamentos familiares na Terra. Mas isso não é sempre assim, porque todos nós precisamos de múltiplas experiências. Então, vez por outra, alguém sai desse grupamento familiar e vai reencarnar no outro. Né? Além das experiências colhidas, há a questão da expansão da fraternidade, dos laços fraternos, da irmandade divina, não é? Mas também, vez por outra, espíritos perturbados, eles são colocados em lares para serem ajudados no seu processo educativo. Uma outra indagação que Kardec faz antes de concluirmos o nosso raciocínio. Por que é que de pais bons nasce um filho mau, um espírito ruim? É karma? É expiação? E a resposta maravilhosa dos espíritos: um espírito muito ruim na esperança de se melhorar. Já descobriu, despertou a consciência que precisa melhorar, que precisa crescer, que precisa se renovar, que precisa resgatar seus erros para com a vida e para com a própria consciência. Ele pode pedir pais bons na esperança de se melhorar, porque vai receber educação, disciplina, mas vai receber afeto. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas a ideia é essa. Então, muitas vezes, a pessoa renasce para ter outras experiências, para descobrir outras coisas. Então, o espírito vem sempre para se melhorar, para se melhorar. Então, voltando à conclusão, havia o caso de um sujeito que precisava nascer e os seus amigos espirituais foram ajudá-lo nessa tarefa e visitaram muitos lares de pessoas que não tinham nada a ver com aquela criatura, mas que poderiam recebê-la no seio familiar para lhe dar carinho, afeto, atenção, educação. E o Espírito conta que visitaram durante a noite, isso é muito comum, a vida de relação dos espíritos durante o sono físico. E eles visitaram, parece que 12 ou 14 famílias. Nenhuma mãe queria aceitar aquela criatura. Eles acharam, depois de um trabalho intenso e dedicado, eles foram achar uma mãe numa região desolada do sertão do Nordeste. Uma mulher que vivia numa casa paupérrima, que já tinha 7 ou 8 filhos. E essa mãe, retirada do corpo físico durante a noite, conversando com os espíritos amigos, que lhe propuseram acolher mais aquela criatura, e já foram avisando, será uma criatura difícil, porque era cheio de viciações, era voluntarioso, era criador de caso, não seria uma tarefa fácil. E aquela mãe abnegada recebeu aquele espírito que jamais tinha visto. Não era karma, não devia nada para ela, porque as outras tantas se negaram a fazer essa tarefa de amor, de acolhimento. Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa vibração por aquelas pessoas que nós podemos mentalizar agora, nos lembrarmos das suas fisionomias, né, dos seus rostos, nos lembrarmos com alegria, na intenção de emanarmos vibrações. Vibrações que Kardec chamava de ondas e raios de pensamento. O pensamento é vivo, ele emana de nós. Ele corre pelo fluido cósmico universal e, de acordo com a sua intensidade, com o seu momento, com a vontade de quem o promove, pode espalhar por toda parte. Todo pensamento, toda prece chega a Deus. Carrega-se nesse fluido cósmico universal como se fossem as ondas do rádio, as ondas da internet, e chegam até as pessoas. Então vamos nos lembrar dessas criaturas, estejam elas doentes ou não,
Se estiverem doentes, que tenham a sua pronta recuperação. Se não puder recuperar agora, que tenham a resignação de suportar um pouco mais. Né? Essa situação toda vai passar com certeza em breve. É isso. Se estiverem bem de saúde, que possam receber isso como uma lembrança de alegria. Não é? Vamos também colocar nessa prece os hospitais que estão sobrecarregados de trabalho, assim como asilos, orfanatos, penitenciárias, verdadeiras prisões medievais. Acho que nem no tempo medieval a masmorra era tão danosa, não é? Vamos vibrar de coração, pedir a Jesus que amplie as nossas vibrações, que direcione para essas pessoas que nós estamos pensando nesse momento, imaginando, que possam envolvê-las num halo de amor, de paz, que possam trazer paz para aquele que está aflito, consolo para aquele que está desesperado, recuperação da saúde ou resignação para aquele que enfrenta a doença. Consola também, Senhor, as famílias que perderam tão abruptamente seus parentes, que desencarnaram em situações inesperadas, terríveis. Leva um pouco de conforto para essas famílias, que possam trazer no fundo de sua alma a certeza de que não há erro, Deus não engana-se, que a vida continua, que em breve poderemos estar com essas pessoas. Pacifica, Senhor, os corações daqueles que se entregaram às ideias de ódio, de ira ou de revolta. Enche de esperança e de luz, Senhor, aqueles que estão desanimados, tão facilmente hoje estarmos desanimados, que tenhamos a certeza de que todo mal passa, de que a luz do Pai amado envolve a todos nós. E se quisermos mais intimidade com Deus, se nos sentirmos tão distantes de Deus, que nos aproximemos de Jesus, porque está à nossa disposição para nos conduzir no caminho da paz, do amor, da harmonia, mas também do trabalho, da realização. Obrigado, Senhor. Abençoa todos nós que participamos dessa humilde reunião de hoje, os nossos lares, trazendo paz para a nossa intimidade, para os nossos parentes e fortalecendo em nós, Senhor, o sentimento da esperança. Muito obrigado. Obrigado a todos. Que o Senhor nos ampare.